Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem com você que está nos assistindo? Para você que não sabe, caiu aqui de paraquedas ou já está nos acompanhando. Esse é os adolescentes, a gente chama de adolescentes da Igreja Central de Campo Grande. E aqui a gente estuda a lição. A gente tem 4 lições no ano e a gente já está indo para a 4ª lição, outubro, novembro, dezembro. Chegamos na última lição. E essa aqui, ó, é o roteiro Team, e esse último trimestre a gente vai falar a realidade na Bíblia. Nós hoje é a lição 3, e a lição 3 fala aqui, ó, rapazes maus. Essa história de rapazes maus está lá em 1 Samuel 2,12. Mas antes da gente começar, eles vão se apresentar. Pode se apresentar cada um para o pessoal ali que se conhecer, se vocês não conhecem Samuel. ainda. Pode falar? Tenho 14 anos. Samuel, 14 anos. Clara, 13 anos. Sofia, 12 anos. Luísa, 15. Isso aí, tá vendo? Todos os adolescentes. E se você se reconhece e tem essa idade, fica aqui com a gente pra gente estudar a lição, não é? Então vamos lá. Rapazes maus. Vocês lembram dessa história dos filhos de Eli? Vocês lembram quem era Eli, não é? Quem que era Eli? Um sacerdote. O sacerdote que foi o sacerdote que criou e praticamente instruiu Samuel. A história de Samuel você conhece, né, Samuel? Então, olha só. Só que, apesar dele ter instruído e ser um bom sacerdote, né, ele não foi um bom sacerdote do lar. Porque a história trata justamente sobre os seus filhos que não foram bem educados e repreendidos. Qual que era o nome deles? Clara, Afini e Finéias. E olha só. Lê pra gente o texto, Luísa, aqui, como que começa essa história? Ora, que é Samuel, 1 Samuel 2,12, né? Ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles não conheciam o Senhor. Exatamente. Trocando algumas traduções, tem escrito assim, os filhos de Eli eram homens perversos. Filhos de Belial, como a Luísa falou, é como se fosse assim, Belial era praticamente codinome de Satanás, né? Então não eram filhos de Deus. E aí fala assim, homens perversos, e não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. O que acontece? Eli era sacerdote, certo? E aí quando os filhos deles cresceram vendo os rituais, cresceram vendo o pai deles sendo um bom sacerdote. Só que ao invés deles terem criado um temor e um amor pelo que o pai fazia, eles acabaram se acostumando e pior, eles ainda acabaram pecando. Porque o que acontecia? Como Jesus ainda não tinha vindo, né? Que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas o que fazia? Tinha que levar os sacrifícios ao templo. Então, o que fazia? Queimava aquele sacrifício, a gordura para Deus. Aí, o sacerdote ficava com uma parte e devolvia o restante para aqueles que ofereceram o sacrifício. Mas o que acontecia? Você sabe o que acontecia com eles? O Ofni e Finéias, eles pegavam a maior parte para eles. Eles não queriam devolver. Eles falaram, não, vou aumentar aqui a minha oferta. E se você não desse, eles pegavam a força. Fora que eles também começaram a se envolver com mulheres que ficavam na frente do templo. Do templo, né? Isso, exatamente. Eles se envolviam sexualmente, começaram, assim, transgredir as leis. Né? Pode falar, Sofia. Então, mesmo estando nesse meio religioso no qual eles estavam, eles não tinham esse amor por Jesus e não viam sentido no que o pai fazia. Exatamente. Eles eram perversos e, em vez de ver aquilo como exemplo, eles acabaram... Pode falar. Ele deu tanta atenção para o templo que para trazer Deus para as outras pessoas que vinham para o templo, esqueceu de trazer Deus para a família dele. Exatamente. E tem uma questão, né? Assim, todo mundo vê uma família pastoral aqui, trazendo para o plano de hoje. Vê uma família pastoral, vê como exemplo. Por exemplo, o Samuel é de uma família pastoral. Samuel, você sente um pouco um peso, assim, que todo mundo fala, ele é o filho do pastor, tem que ser o exemplo? Como é que funciona? Tem, né? Mas é mais pela zoeira, né? Tipo assim, o cara espelhar em mim, o cara é fuga. Mas você acha assim que as pessoas, você sente isso, que tem uma certa responsabilidade? Vocês são uma família pastoral, então a tendência das pessoas ficarem... Tem que dar exemplo, né? Exatamente. As pessoas olhar, tem que... de certa maneira tem que dar exemplo, né? Exatamente. Não sendo só filho de pastor, mas ainda mais ainda. Exatamente. Então a gente se professa que é adventista, a gente tem que dar o exemplo. Então todo mundo, a Bíblia, a gente várias vezes
a gente comenta que nós que somos adventistas, a gente tem que viver, porque muitas vezes tem uma frase famosa que fala assim, muitas vezes a única Bíblia que as pessoas leem é a nossa vida. Então, quando você se professa, eu sou adventista, eu sou cristão, o que as pessoas fazem? Começam a prestar atenção na sua vida. Ainda mais, como você disse, né, Samuel? Você é de uma família pastoral, o pai é pastor. Então vamos ficar observando o Samuel, né? O que ele faz? E acho que era justamente isso que aconteceu com os filhos de Eli. Eles eram os filhos do grande sacerdote e eles esperavam o quê? Que ele fosse exemplo. E aí... Não era nem um pouco, né? Oi? Eles não eram nem um pouquinho de exemplo. E não era nada de exemplo, pelo contrário, eles estavam envergonhando o Eli, tanto que o Eli chega e começa a repreender, só que ele repreendia assim com muito amor. Na verdade, fala que ele tinha, aqui a gente usa esses textos aqui da Ellen White, fala que a Ellen White fala até que ele evitava entrar em conflito com os filhos. Então, para a gente fazer um arremate sobre isso, o que a gente percebia? Que a falta de educação, a falta de repreensão do pai com os filhos, que resultou nesse tipo de atitude deles. O que você acha? Do comportamento. Você acha que foi isso? Você acha que os pais têm... Ele não repreendia eles, né? Ele não era firme. E foi isso, foi desencadeando várias coisas e o pai não fala, o cara sobe a cabeça. Tem um recado da Tia White aí, lê pra gente. O que a Ellen White fala? Ellen White é aquela escritora americana, para quem não conhece, e ela fala sobre os textos bíblicos e ela traz, aqui em Os Escolhidos, página 359, ela traz um texto bem interessante. Fala pra gente, claro. Não há infelicidade maior para os lares do que permitir que os jovens sigam os próprios caminhos. Logo, perdem todo o respeito para com os pais, toda consideração por sua autoridade e são escravizados por Satanás. A influência de uma família descontrolada é desastrosa para a sociedade. Gera uma onda de males que afeta outras famílias, as comunidades e os governos. Exatamente. Sofia, você acha que quando tem uma família que está desestruturada, como diz a senhora White, ela pode destruir a sociedade? Qual que é as consequências disso? Como é que você acha que acontece quando a família não está bem com Deus? O nosso lar, a nossa casa, onde a gente está com as pessoas que a gente convive, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, é de lá que a gente vai tirar as nossas conclusões, de lá que a gente vai tirar os nossos pensamentos, né? Que a gente fala, eu penso igual a minha mãe, eu penso igual ao meu pai. Se os nossos pais não nos mostrarem o caminho de Deus, não nos falarem, olha, você tem que fazer isso, porque essa é a função dos nossos pais. Se eles não fizerem isso, pode ser pior para a gente lá no futuro. Porque na Bíblia fala, né, que os pais têm que criar os filhos deles no caminho do Senhor, e que mesmo que ele cresça e se afaste da igreja, se afaste de Deus, ele não vai saber ser feliz em outro lugar. Então, é muito importante que esse convívio familiar inclua a gente ter essa relação com Deus. Exatamente, perfeito, isso mesmo, Sofia. E é bem o que a Ellen White fala assim, que olha só, a influência de uma família descontrolada é desastrosa para a sociedade. Você acha, Luísa, que uma família que está cheia de problemas, você acha que aquelas pessoas vão refletir também de maneira ruim para a sociedade? Sim, no caso de pais que têm problema, desestruturam os próprios filhos, exatamente. Né? E em Efésios fala isso, Efésios 6:4, que fala, e vós pais não provoquei-vos a ira de vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Vai ser muito bonzinho também, né? Como ele não teve ira, não teve nada, é o que deu, né? É verdade, ele não repreendeu, né? Se ele tivesse sido firme. E você sabe que uma consequência, além de eles não serem exemplo, tem duas coisas. As pessoas que observam, elas acabam até se afastando. Porque quando a pessoa não está ligada em Deus, ela fica às vezes ligada aos homens, elas observam, eu não vou naquela igreja, porque as pessoas daquela igreja, eu achei que o filho do pastor não era respeitoso, por exemplo, ou eu achei que aquelas pessoas não têm reverência. Então, às vezes, as atitudes também acabam influenciando outras pessoas para o mal. Elas acabam até desistindo e ficando fracas na fé, quando vê
um sacerdote, ou os filhos do sacerdote, Exemplo, né? ou família. Exatamente. As pessoas que deviam ser exemplo são totalmente o contrário, isso seria um reflexo desastroso, não é? É um sacerdote que não dá conta nem dos próprios filhos. Exatamente. Isso a gente bate muito. Esse sacerdote dá conta nem dos filhos, que moral que tem para falar, para dar conta aqui. Então você vê que todo mundo tem que ser exemplo. Quando a gente se diz cristão, quando a gente se diz adventista, quando a gente fala até dos nossos pais. Às vezes a pessoa fala assim, eu olho algumas crianças e eu falo, quando elas são muito bem educadas, ou é um adolescente, eu procuro até saber quem são os pais. Por quê? Porque vocês são o reflexo da sua família. Vocês são o reflexo dos seus pais, da criação, dos valores, não é? Da doutrina que seus pais... Então, nós somos reflexo de uma família. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Mas assim, se o cara é todo errado, tipo... Os meninos lá, não que o pai também seja, né? Mas que eles tiveram as escolhas erradas. Exatamente. Às vezes o pai é uma pessoa correta, mas o caso dele, ele não foi firme da educação. Ele era um bom homem, mas ele não foi firme da educação. E viu e deixou que os filhos fizessem isso. E ele acabou se envergonhando. Tanto que a Bíblia também fala que aquele que não admoesta seu filho vai passar vergonha. Então tem todo um contexto, viu? Então quando seus pais falarem com você... Né, quando seus pais brigarem com você, admoestarem, você pensa, porque tanto para vocês quanto para eles, não passar vergonha. Mas é por aí, né, gente? Então, a lição, ela é bem legal, essa lição. Parece um texto pequeno, mas é muito bacana. Obrigada para você que ficou aqui. Vamos orar para a gente encerrar? Querido Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos traz tantas histórias e textos na Bíblia, coisas boas e coisas ruins, para que a gente aprenda, para que a gente reflita, e que a gente saia depois dessa lição e quando a gente estudar na nossa casa, a gente possa compreender o quão importante é os nossos pais nos admoestarem, quais os reflexos e as consequências disso. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos ajudando a sermos fiéis e exemplos de cristãos. Em nome de Jesus, amém. É isso aí. Obrigada, continue assistindo os próximos vídeos.